Pessoal, tudo bem? Subindo aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez falando sobre um tema relacionado ao direito penal, falar um pouquinho aqui sobre a diferença entre a abolitio criminis e o princípio da continuidade normativo típica. A abolitio criminis não se confunde com o princípio da continuidade normativo típica. Por quê? Porque a abolitio criminis significa a supressão formal e material da figura criminosa, e ela expressa o desejo do legislador em não mais considerar como criminosa determinada conduta. Já o princípio da continuidade normativo típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do seu conteúdo para um outro tipo penal. Eu vou trazer aqui dois exemplos, um de ocorrência da abolitio criminis e um exemplo de incidência do princípio da continuidade normativo típica, para que fique mais claro o que eu falei até agora. Então vamos lá, um exemplo no qual ocorreu o Instituto da abolitio criminis. O artigo 240 do Código Penal, ele previa até 2005, ano em que foi revogado, que a conduta de cometer adultério era crime. Então, o que dizia o artigo 240 do Código Penal até então? Dizia o seguinte: cometer adultério, pena, detenção de 15 dias a 6 meses. Então, até bem pouco tempo atrás, podemos dizer dessa forma, se você era casado e você mantinha uma relação extraconjugal com alguém, você cometia um crime, você cometia o crime de adultério, previsto aqui no artigo 240 do Código Penal. Só que em 2005, a Lei 11.106 de 2005, ela revogou o crime de adultério. A partir da entrada em vigor desta lei aqui, a partir da vigência desta lei, Lei 11.106 de 2005, a conduta de praticar adultério deixou de ser crime, ou seja, ocorreu a abolitio criminis, a abolição do crime. Determinada conduta que era considerada como criminosa, a partir de determinado momento, deixou de ser criminosa, ou seja, se você cometia um adultério, você respondia criminalmente, hoje não mais. É importante a gente saber que a descriminalização aqui da conduta de adultério não quer dizer que o ordenamento jurídico passou a admitir o adultério, que trair alguém seja uma conduta lícita. Não, não é, ela é ilícita. Porém, quem trata das consequências jurídicas dessa conduta de adultério, de traição conjugal, não é mais o direito penal, e sim o direito civil. Então, se você é casado e você cometer um adultério, você vai sofrer as consequências, porém as consequências lá do direito civil, não mais do direito penal. Então, o exemplo mais clássico aqui, que é dado em todos os livros de direito penal, é esse exemplo, para falar da abolitio criminis, é esse exemplo aqui do adultério. Até 2005, cometer adultério era crime. A partir da entrada em vigor da Lei 11.106 de 2005, a conduta de cometer adultério passou a não ser mais crime. Ocorreu a abolitio criminis. Então, agora um exemplo no qual ocorreu a incidência do princípio da continuidade normativo típica. O crime de atentado violento ao pudor, ele era previsto no artigo 214 do Código Penal. Ele dizia o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, quando havia conjunção carnal, o agente incorria no crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Conjunção carnal, para quem não sabe, quando há a introdução do pênis na vagina. Todos os livros de direito penal, eles explicam essa situação aqui da conjunção carnal. Então, conjunção carnal, do ponto de vista jurídico, significa a introdução do pênis na vagina. E qualquer outro ato que tenha conotação sexual diversa da conjunção carnal se caracteriza como outro ato libidinoso. Então, em um crime sexual, quando havia conjunção carnal, o agente praticava
estupro, artigo 213. Quando ele praticava ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante ameaça, claro, ou violência, ele incorria na figura delitiva do artigo 14 do artigo 214 do Código Penal, ou seja, atentado violento ao pudor. O que fez a Lei 12.015 de 2009? Ela revogou formalmente o artigo 214 do Código Penal, mas não ocorreu abolício crimes. Por quê? Porque a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ela não passou a ser uma conduta permitida pelo direito penal. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi que esse conteúdo criminoso aqui, que era previsto a princípio no artigo 214 do Código Penal, migrou para o artigo 213. Então ocorreu a incidência do princípio da continuidade normativo típica. Aquela conduta que era tida como criminosa lá no artigo 214 do Código Penal continuou sendo criminosa, porém ela foi deslocada para um outro artigo, ela foi deslocada para o artigo 213. E a partir de então, o artigo 213 do Código Penal passou a ter a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, aquela situação que era prevista lá no artigo 214, que era a prática mediante violência ou grave ameaça de qualquer outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, migrou lá do artigo 214 para o artigo 213. O seu conteúdo criminoso migrou de um artigo para o outro. Se antes da Lei 12.015 de 2009 praticar ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça contra alguém era crime, a partir dessa lei continuou sendo crime, porém a conduta criminosa foi deslocada para um outro artigo, ou seja, foi deslocada para o artigo 213. A partir de então, o artigo 213 passou a abranger a conduta que envolve a prática de ato libidinoso e diverso da conjunção e a própria conjunção carnal. Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre esses dois institutos aqui do direito penal, a abolício crimes e o princípio da continuidade normativo típica. Espero que o vídeo tenha ficado bacana e se gostaram, mandem um joinha aí para que eu saiba se estou indo bem ou não aqui nos vídeos que estou subindo para o canal. Até mais, até um próximo vídeo aí.